Bem-vindo ao canal Exames de Química MZ. Este canal tem como objetivo resolver exames de Química do Sistema Nacional de Educação, pode ser moçambicano a nível internacional. O objetivo essencial é abordar os assuntos relacionados à Química. Queremos mostrar neste canal como a Química é simples. Chega de chumbar nos exames. O objetivo deste canal é exatamente este. Vídeo de hoje, como o primeiro vídeo, iremos falar ou iremos resolver o exame de Química 10ª classe do ano 2019. Em curto tempo iremos resolver o exame de 90 minutos em apenas 9 minutos. Fique atento, mas antes disso, faça a sua subscrição no canal, deixe o seu like e nos comentários escreva o assunto que você gostaria de ver abordado. Vamos ao que interessa, que é a resolução do exame. A primeira dica para se resolver um exame é ler e entender para depois responder. Então, primeiro vamos ler o exame, em seguida vamos apresentar as respostas. República de Moçambique, Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Instituto Nacional de Exame, Certificação e Equivalência. Exame de Química da 10ª classe, primeira época, 90 minutos. Este exame contém 10 perguntas. Responda na sua folha de respostas, na margem direita, está indicada entre parênteses a cotação de cada pergunta em valores. Pergunta número 1. Escreva a equação de obtenção de dióxido de carbono na indústria. O dióxido de carbono na indústria ele pode ser obtido através da equação de decomposição térmica do carbonato de cálcio. Nesse caso, o carbonato de cálcio, quando é submetido a altas temperaturas, ele vai ser decomposto em dióxido de carbono e óxido de cálcio. A pergunta número 2, ela pede-nos para calcular o volume do monóxido de carbono usado na indústria metalúrgica para reduzir 120 gramas de óxido de cobre 2. Depois no exame estão apresentadas as massas atômicas. Para a resolução deste exercício, temos que primeiro escrever a equação química envolvida nesse processo. Está nos pedir o volume do óxido de monóxido de carbono. Então, nesse caso, o monóxido de carbono irá reagir com o óxido de cobre 2. Nessa reação vamos ter o cobre reduzido mais o dióxido de carbono. Este é o primeiro passo. O segundo passo é calcularmos as massas envolvidas. Nesse caso vamos calcular a massa molar do monóxido de carbono, que é igual à massa atômica do carbono mais a massa atômica do oxigênio. Escrevendo as massas, o carbono tem massa 12 gramas, mas o oxigênio tem a massa de 16 gramas. Nesse caso, a massa molar do óxido de carbono vai ser igual a 28 gramas. Em segundo passo, vamos determinar a massa molar do óxido de cobre 2. O óxido de cobre 2, vamos escrever a massa do óxido de cobre, que do cobre dizia que é 63,5 gramas, mais o oxigênio, que é 16 gramas. A massa molar do óxido de cobre 2 vai ser igual, temos que somar a massa do cobre e do oxigênio. Claramente vamos ter 79,5 gramas. Já temos as duas massas de monóxido de carbono e óxido de cobre 2. Nesse caso, no terceiro passo, vamos relacionar as massas envolvidas. Relacionando as massas envolvidas, 28 gramas do monóxido de carbono dizia estão para 79,5 gramas do óxido de cobre 2. E nós queremos o óxido estão nos pedir qual o volume do monóxido de carbono. Neste caso, não temos a massa
do monóxido de carbono que foi usada para reagir com 120 gramas. Nesse caso, vamos achar a massa do monóxido de carbono necessária. Feito os cálculos, vamos achar o produto dos meios, produto dos extremos. Então, vamos multiplicar 28 gramas vezes 120 dividido por 79,5 gramas. Este cálculo vai nos dar a resolução de, vai ser igual a 42,2 gramas. 42,2 gramas foi a massa necessária para reagir 120 gramas de óxido de cobre. Já que nos pedem volume, nesse caso vamos determinar o que vamos fazer para acharmos volume. Vamos trabalhar a relação de números de mol. Uma mol de monóxido de carbono, de óxido de carbono, está para 28 gramas. E X mol vão estar para 42,2 gramas. E X vai ser igual, vamos fazer produtos meios, produtos extremos, como fizemos no cálculo anterior, vamos ter 1,50 mol. Nesse caso, vamos achar, esse é o quarto e último passo, vamos achar o volume necessário que foi usado. Para achar o volume necessário, o que faremos? Vamos usar nas condições normais de temperatura e pressão, uma mol está para 22,4 litros. E 1,5 mol de dióxido de carbono estarão para X. Usando produtos meios, produtos extremos, teremos 33,8 litros. Esse é o volume necessário para reagir 120 gramas na redução de óxido de cobre. Vamos para o exercício número 3, pede-nos para mencionar as 3 variedades alotrópicas do carbono. O carbono pode ocorrer de várias formas na natureza. As formas mais conhecidas que o carbono pode ocorrer na natureza são em forma de grafite. Essa é a primeira variedade alotrópica, grafite. Segunda é diamante. E fulereno, que é carbono 60. A pergunta número 4, ela pede-nos para completar as frases que se seguem. Aqui a primeira frase é: os átomos de carbono são o carbono. Esse aqui é o número 4. O carbono, para efetuar várias ligações, ele é tetravalente. Logo, a opção A, temos aqui a palavra 3, que é tetravalente, que é a condição que faz com que o carbono se combine com vários elementos. Para a linha B, o benzeno apresenta ligações simples e duplas alternadas. Isso pode ser visto a partir do próprio símbolo do anel benzeno, onde temos ligações simples e duplas alternadas, desta forma. E a linha C, os átomos de carbono podem ligar-se entre si formando longas cadeias. Então, conforme a química orgânica é a química do carbono, o carbono liga-se entre si formando várias cadeias. Longas cadeias. Número 5. Pede-nos para respondermos a afirmação se são verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação é: o grupo funcional dos álcools denomina-se carbonil. É claro, é falso. O grupo funcional é falso porque o grupo funcional dos álcools ele denomina-se hidroxila, que é o grupo OH, hidroxila. A linha B nos pede para a reação característica dos aromáticos é substituição. Em química orgânica,
A maioria das reações existentes é reação de substituição. É lógico, os aromáticos, os anéis benzenos, todos aqueles que estão ligados ao anel benzeno efetuam reações de substituição. Logo, a afirmação é verdadeira. Na linha C, o petróleo bruto é um líquido incolor e bem solúvel em água. Claro, é falso. O petróleo bruto ele é de cor negra, não é incolor. E ele é insolúvel em água, mas solúvel em compostos orgânicos. A linha D, a substância diz que é solúvel em outra substância quando essa substância consegue remover aquela outra substância. Um exemplo prático é se você está com uma mão suja de óleos. De óleo, se vê, é óleo usado para aquele óleo de carro. Para você lavar é necessário usar petróleo, porque é uma substância orgânica. Mas se você estiver suja de lama, pode usar água e sabão, porque a lama é solúvel em água. Para a opção D, o benzeno é incolor. O benzeno é um líquido combustível e solúvel em água. Essa afirmação é falsa. O benzeno ele não é um líquido combustível, mas sim ele é um líquido inflamável. O que significa líquido inflamável? Porque ele facilmente pode arder. Ele é pouco solúvel em água, não se dissolve totalmente em água. Nesse caso é falso. A pergunta número 6 nesse exame pede-nos para completar a tabela abaixo. A tabela, eu desenhei a tabela aqui para facilitar a compreensão. Temos aqui função, que é função orgânica. Temos o grupo funcional da função orgânica. Temos a fórmula do composto e o nome do composto. Então, nessa tabela aqui, primeiro temos aqui o que nós chamamos, primeiro vamos completar esta primeira linha, em seguida vamos completar a segunda linha. Então vamos escrever as letras para os números de numeração romana, para depois, em frente do número, vamos escrever a resposta que vai entrar nessas caixas, ou nesses quadradinhos. E temos a função álcool. Qual é o grupo funcional da função álcool? É o grupo hidroxila, que é OH. Esse aqui é o grupo hidroxila. Então, significa que nessa resposta você tem que escrever esse símbolo. E para o segundo quadradinho, temos aqui o nome dessa função ou deste composto. Aqui é CH3OH. Então, é CH3, temos a tradução OH. Qual o nome deste composto? Esse composto chama-se, temos aqui esse radical, é o radical metil, mas, então, vamos escrever a prefixação met, mas a terminação ol. Então, o nome desse composto vai resultar da combinação do prefixo, que esse é o metano, mais a função, que é o metano, mais terminação ol. Logo, esse composto vai se chamar de metanol. Para número 3, temos já temos a função ou grupo funcional. Queremos saber qual o nome da função. Temos CH3, isso está dessa forma. Logo, isto é um aldeído, porque aqui temos o grupo carbonila, desculpa, aqui é o hidrogênio. Temos o grupo carbonila, que são 2 oxigênios ligados a uma ligação dupla e um hidrogênio ligado a uma ligação simples. Esse aqui é a fórmula, é o grupo funcional dos aldeídos. Temos o nome, que é propanol. O que nós queremos agora, queremos conhecer a fórmula química do propanol. A fórmula química do propanol é, vamos escrever que a função propano significa são 3 carbonos, então é CH3, CH2 e, logicamente, o grupo funcional do aldeído. Ou podemos escrever desta forma aqui, CH2COH. E vamos para a questão número, a pergunta 7. Número 7 pede-nos para escrevermos os nomes dos compostos
segundo a forma segundo a forma UPAC. Para escrever um nome usando o UPAC, a pergunta número 7, desconsiderando as fórmulas abaixo representadas, a linha A pede-nos para escrever o nome segundo o UPAC dos seguintes compostos. O primeiro composto é este, o segundo composto é este. Estão a pedir para escrever o nome segundo o UPAC. Para escrever o nome segundo o UPAC, primeiro é indicarmos a cadeia mais longa. Nesse caso, para o primeiro composto, vamos contar quantos carbonos nós temos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, vamos escrever o prefixo X. Significa que são 6 carbonos. Significa a cadeia mais longa tem 6. E segundo ponto, vamos indicar a posição da ligação, da tripla ligação, que é a posição, vamos ver qual carbono temos primeiro, segundo, terceiro carbono. Logo, estamos na posição 3. E por fim, vamos indicar a função química na qual está este composto. E a função química aqui, esse é um alcino, então a terminação deve ser ino. O nome desse composto vai ser hexino 3. Podemos escrever desta forma, ou as literaturas mais atualizadas permitem escrever desta forma os nomes. Então, escrevendo desta ou desta forma, a resposta fica da mesma forma correta. Para a linha B, pede-nos para... Não, desculpa, continuando, temos esse composto, tem o grupo hidroxila aqui, que é o álcool. Então, primeiro é escrever a terminação. Essa coisa, temos o met, a função mais é um metano, então N, ano, que significa que temos o prefixo e temos um carbono, que é met, a função, que é o metano, mais a terminação do grupo hidroxila, ol. Nesse caso, vamos ter metanol. Esse aqui é o nome desse composto, segundo o UPAC. A linha B pede-nos para escrevermos 2 isômeros de posição do composto 1. Então, para escrevermos isômero de posição, é só movermos a tripla ligação para podermos resolver para a esquerda ou para a direita. Vai depender de si. E os nomes não vão mudar, vai ser a mesma coisa. Então, para o primeiro isômero, podemos escrever CH3. Vamos mover a dupla ligação para a esquerda. Então, vamos ter CH. 1, 2, 3 ligação. De novo C, carbono, dizia. Depois CH2. CH. Então, vamos escrever os números de carbono. Temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já temos escrito o primeiro isômero de posição. Vamos escrever o segundo isômero de posição deste composto. Então, o segundo isômero de posição podemos escrever, vai ficar. E para o segundo composto, vamos mover de novo a tripla ligação, mais para a esquerda. Então, vamos ter CH, uma ligação, carbono. Está aqui na a tripla ligação, estava aqui no segundo carbono. Vamos mover para o primeiro carbono. Vamos ter aqui CH2, que carbono são 2, 3, 4 com esse aqui. Depois vamos CH2 e por fim CH3. A linha C pede-nos para escrevermos o nome dos 2 isômeros que nós encontramos. O nome é da forma que vamos escrever o nome, a regra é a mesma que aplicamos na linha A. Então, por isso não vamos queimar muito tempo, só escrevemos o nome, mas vamos prever as posições das tripla ligações. Então, ainda continua com 6 cadeia, a posição do carbono é 2 e a terminação ino. Ou seja, isso aqui é hexino 2. Então, para o outro isômero, vamos escrever a regra é a mesma, hex, que é o número da cadeia mais longa, que é 6, a posição 1 e a terminação ino. Então, isso aqui é hexino 1. E para o número 8,
temos a seguinte afirmação: os álcools e fenóis apresentam na sua composição o grupo hidroxila. Sim. Por que o fenol não é álcool? O fenol não é álcool porque o grupo hidroxila do fenol está diretamente ligado ao anel benzeno. Então, segundo essa, isso sofre ressonância desses íons hidroxilo, a rotação quando aqui o íon hidroxila, ele vai movendo-se. Então, por isso que ele não é um álcool, devido a essa ressonância. A passo que nos álcools, o grupo hidroxila está diretamente ligado ao hidrogênio insaturado. Para o número 9, aqui estão a dizer para a função, qual das funções abaixo não apresenta o grupo hidroxila. Temos cetona, apresenta o grupo hidroxila; ácido carboxílico também apresenta o grupo hidroxila; aldeído apresenta o grupo, carbonila, ácido carboxílico e carbonila, e cetona também carbonila. O único que apresenta o grupo hidroxila nesse composto é a função álcool, que tem o grupo OH. O resto das funções aqui apresentadas tem como grupo carbonila em suas funções orgânicas. Temos a questão número 10. Na questão número 10, temos que completar as reações químicas. Completando a reação química de número 10, a linha A, temos aqui o metano a reagir com o cloro. Essa reação ocorre na presença de luz. E na reação do metano e o cloro, vamos ter primeiro aqui ocorre a reação de substituição, que é a reação específica dos carbonos. Então teremos CH3 ligado ao cloro, mais ácido clorídrico. Essa aqui é a reação global. Geralmente, depois de completar uma reação, temos que verificar se ela está acertada ou não, e nesse caso a nossa reação está acertada. E para a linha B, vamos ter o composto CH3. Esse é um álcool. O álcool vai reagir com hidrogênio, significa que ele reage com hidrogênio. Então aqui nós temos uma reação de eliminação, significa que há uma reação de adição, vai se adicionar o grupo hidroxila, e nessa reação o que vai acontecer? Vai ocorrer uma quebra desta ligação ligada ao grupo hidroxila. Então vamos ter o CH3, CH2, CH2, CH3 mais água. E por fim, para terminar, vamos completar a reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, reagindo um ácido carboxílico e um álcool, teremos aqui mais um álcool, que é CH3OH. Teremos aqui, iremos formar um éster, que é CH3, CH2, temos um ácido. Esse hidrogênio vai se ligar ao grupo OH dessa função, desta forma. Então vamos ter aqui um oxigênio ligado a esse radical CH3 mais água. Então dessa forma terminamos a resolução do exame. Obrigado por ter assistido o vídeo até ao final. Espero que tenha gostado. Ative o botão das notificações para ser notificado assim que receber o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, que voltamos com mais dicas sobre química e o mundo relacionado à química. Até a próxima.